estamos dentro desse sinal do Cristo, que é busca a sua missão, que é a multiplicação dos pães. Quando a gente vê Cristo multiplicando o pão, muitas vezes algumas pessoas querem reduzir esse milagre apenas ao fato que Jesus Cristo deu pão para a pessoa faminta. E como depois também a missão da igreja foi simplesmente fazer um trabalho social para distribuir o pão material para as pessoas. Mas o sinal que nós temos hoje aqui é algo que vai para além disso. Havia uma tradição do povo que o Messias haveria de renovar os gestos e os sinais de Moisés, os grandes milagres de Moisés. E quais foram os grandes sinais de Moisés dentro da tradição? Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, e quando Moisés, como nós estamos na primeira leitura, deu o pão, o maná, para o povo comer e se alimentar. O maná, o pão do céu. Então o Messias, na tradição do povo, ele deveria renovar estes grandes sinais. E quando Cristo está aqui, multiplicando o pão, dando pão para o povo comer, e depois nós estamos a continuação desse milagre. No capítulo 6, do Evangelho de São João, um discurso sobre o significado dessa multiplicação, nós estamos diante exatamente de um sinal em Cristo, afirmando que Ele é o Messias. Tanto a multiplicação dos pães, como o gesto do Cristo andar sobre as águas, são os dois gestos que confirmavam que o Cristo de fato é o Messias. Aquele era o Messias prometido, anunciado pelas profecias. E também o Cristo, ele sempre tinha um compromisso, sempre o desejo de confirmar as Escrituras. A sua vida era a confirmação daquilo que tinha sido dito pelos profetas. Para nós, já dentro do primeiro momento, é muito importante a gente ter essa compreensão, porque a vida de nosso Senhor está sempre indicando que a palavra de Deus, as Escrituras, as profecias, aquilo que Moisés também anunciou, de fato é verdadeiro. Que nós não estamos como o quê? Num barco furado. As Escrituras vêm nos auxiliar, vêm nos ajudar a manter essa fé no Filho de Deus. Então, o Cristo multiplicou o pão. E o que foi que aconteceu após a multiplicação do pão? Nós estamos escutando o texto de hoje. A multidão viu que o Cristo não estava mais por ali, e o pessoal pegou vários barcos e se dirigiram para Cafarnaum, onde o Senhor morava. Mas quando a multidão chega e se encontra com Cristo, existe um desencontro, existe uma dificuldade. É o que o capítulo 6 vai anunciar. Vai haver um desencontro primeiro do Cristo com a multidão e depois mesmo com os próprios discípulos. Aqui nós estamos no momento do desencontro do Cristo com a multidão. O que é que se esperava? Que a multidão que vinha atrás do Cristo, o Senhor ficasse satisfeito e reconhecesse que a multidão estava cedendo na sua palavra, queria ouvi-lo, queria escutar os seus ensinamentos. Mas não foi isso que aconteceu. Quando a multidão chega em Cafarnaum, encontra o mestre diz: está com o quê? Com carão. Faz uma exortação. Vocês vêm atrás de mim, não porque viram o sinal, mas porque ficaram satisfeitos. Aqui na palavra do mestre está dizendo que o pessoal estava vendo nosso Senhor fazer os milagres, mas na verdade o povo não estava a fim de mudar de vida, não estava se convertendo, estava talvez levando a coisa assim como um oba-oba, uma brincadeira, algo muito sério,
vocês vieram atrás de mim, não porque viram o sinal, mas porque ficaram saciados. Quer dizer, estão indo atrás do Mestre, não pelo essencial da sua pessoa e da sua missão, mas por coisas secundárias. Mas o Cristo, ele vai dizer então, que a missão do Pai, a vontade de Deus, é que a gente acolha aquele que ele enviou. Aí que a multidão responde e diz: mas que sinal tu nos apresentas para que a gente possa crer em ti? Nessa pergunta da multidão, nós vemos a cegueira da multidão em relação a Cristo. Nosso Senhor tinha acabado de multiplicar o pão e a multidão não estava considerando que aquilo que ele tinha feito tinha sido sinal. Então estavam querendo mais um milagre, alguma outra coisa mais fantástica, alguma coisa assim mais, vamos dizer, estupenda, para que eles pudessem acreditar no Cristo. Mas que coisa mais estranha, o Senhor tinha multiplicado o pão, mas o povo não considerou que a multiplicação do pão fosse um sinal que fizesse eles acreditar. Mas o texto que nós temos hoje na primeira leitura, o pão cai do céu. O milagre de nosso Senhor é um milagrezinho assim qualquer. Ele está multiplicando o pão, passando o pão um para o outro, o pão vai se multiplicando. Ora, mas o milagre de Moisés foi pão que caiu do céu. E esse negócio de pãozinho passado de mão em mão é um negócio assim muito sem graça. Então o pessoal não conseguiu ver naquele sinal do Cristo algo de fato vindo de Deus, tinha que ser pão caindo do céu. Agora, em cima dessa situação, da dificuldade do povo em entender o que o Cristo estava fazendo, e nós temos nos admirar da dureza do coração do povo, da cegueira do povo em relação ao que Deus estava fazendo, é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Nós nos comportamos da mesma maneira como esse povo estava se comportando com Cristo. Deus está sempre manifestando os seus sinais, os seus milagres, a sua vontade para nós, e nós achamos que não. Se não for assim de uma forma mais espetacular, se não for assim de uma forma mais estupenda, mais barulhenta, eu não vou acreditar que é Deus que está me falando. A gente não consegue suportar a simplicidade, a paz, como Deus vem nos falar. Eu gosto de dizer que Deus está falando em cima do nosso nariz e nós não conseguimos ver aquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus está nos dizendo. Então é importante, dentro dessa manifestação do Cristo, da multiplicação do pão, que a gente também possa se perguntar: como é que eu estou acolhendo o sinal de Deus na minha vida? Porque eu corro o perigo, sim, de vir para a missa e não estar servindo para nada. Eu corro o perigo de estar vindo para a missa e não agradar ao nosso Senhor. Não é pelo fato que eu venha para a missa e possa dizer que já fiz o que devia fazer. Eu simplesmente posso vir para a missa e não acolher de fato o sinal de conversão que Deus quer na minha vida. Agora, o melhor de tudo é que nós podemos ver no Mestre o Filho de Deus que vai nos cativando, que vai nos puxando para a sua presença e que vai nos puxando para o seu projeto. Essa é a ação do Pai. Nós podemos também dizer que uma assembleia como essa, a Santa Missa, é uma grande ação do Espírito Santo para que a gente se aproxime do seu Filho. É uma grande ação do Espírito Santo para que a gente possa acreditar no seu Filho amado. Muito certo a palavra que Cristo diz: o meu Pai trabalha e não para de trabalhar. Deus está continuamente trabalhando no seio da humanidade. Às vezes as pessoas dizem que Deus está em silêncio,
que Deus está calado, que Deus está parado, que parece que só o que está acontecendo é a violência aí nesse mundo de meu Deus. Existem muitas formas de Deus se manifestar para a humanidade, mas uma das principais que nós temos é a Santa Missa, quando o Pai nos fala através da palavra do seu Filho e nos dá como alimento o pão da Eucaristia. Agora, nós precisamos também discernir e perceber essa ação que o Pai vai fazendo em nós, através da igreja, para que a gente possa se aproximar mais do seu Filho. Essa palavra que hoje nós rezamos, que o plano de Deus, a vontade de Deus, é que acrediteis naquele que Ele enviou. Essa palavra é válida para nós aqui na igreja. Nós poderíamos talvez pensar que essa palavra fosse apenas uma palavra para as pessoas que estão distantes, para as pessoas que estão afastadas, mas essa palavra, ela é fundamental para cada um de nós. Nós estamos aqui na igreja, na celebração da Santa Missa, porque de fato nós acreditamos que o Senhor é o enviado do Pai, é o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele nos comunica o seu Espírito e que continua a agir através da igreja e através de nós, no mundo que nós vivemos. Mas nós podemos talvez ter uma fé pequena, uma fé que ainda precise ser confirmada. Às vezes a gente acredita em Deus, mas não acredita em si mesmo 100%. A gente já tem muitas dúvidas, a gente não consegue resolver diante de tantas coisas que são ditas na sociedade, contrárias à igreja, contrárias à fé, contrárias a Deus. Às vezes, muitas vezes a gente não consegue firmar a nossa fé em Jesus Cristo. Mas nesta palavra do Evangelho hoje, que a vontade do Senhor é que acrediteis naquele que Ele enviou, nós precisamos então acolher o Mestre de uma forma completamente nova. Nós precisamos abrir nosso coração e deixar o Cristo entrar em nossas vidas e transformar as nossas vidas, nos fazer novas pessoas, novos homens e novas mulheres, através da sua palavra, do projeto que Ele tem para nos ensinar, da condução que Ele nos tem a fazer através do seu Espírito. É preciso que a gente tenha essa firmeza de fé em Jesus Cristo, tanto para nós, como também para testemunhar no mundo que nós vivemos. Como é que nós podemos de fato dizer que acolhemos esse Filho de Deus, se no mundo que nós vivemos, se na sociedade onde nós trabalhamos e participamos, nós não conseguimos fermentar o mundo de hoje com essa palavra do Evangelho? Então é importante que dentro dessa multiplicação do pão, dessa palavra do Cristo sobre o pão da vida, que a gente acolha cada vez mais o Senhor, a sua palavra na Eucaristia, e que assim a gente possa viver plenamente a vontade de Deus para cada um de nós e para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa